A gente começa falando a respeito de mais uma polêmica, um projeto polêmico envolvendo a Câmara de Vereadores de São José do Rio Preto. O projeto deve ser votado amanhã para aumentar o número de cadeiras de 17 para 23 na próxima legislatura, que começa em 2025. O repórter Kleber Luiz traz mais detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Kleber. Pois é, Sandro, uma boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Mais um projeto polêmico discutido a toque de caixa pelos vereadores, que mais uma vez apresentam um projeto com um grande impacto, inclusive financeiro, e no apagar das luzes deste ano legislativo, sem muito tempo para discussão envolvendo a população mais uma vez. Esse projeto, como você disse, tem aí a intenção de aumentar o número de cadeiras, o número de vereadores na Câmara de Rio Preto. Atualmente são 17. Se aprovado esse projeto, que está aí já com votos, praticamente todos os votos necessários, são necessários 12 votos dos 17 ou 2/3 para alterar a lei orgânica e mudar o número de vereadores aqui na cidade, está prestes a ser aprovado e se isso realmente acontecer, então a cidade vai passar a ter 23 vereadores já a partir de 2025. Eu falei a respeito da pressa, eu estava dando uma olhada na tramitação do projeto. Para a gente ter uma ideia, ele foi protocolado na Câmara no dia 1º de novembro. Já tivemos um feriado na sequência, no dia 2. Então ele teve aí um tempo muito curto para passar por todas as comissões, para que os vereadores dessem uma lida no projeto, e agora já está indo a plenário. Isso é um recorde, não costuma ser assim. Os projetos costumam demorar um pouquinho mais para serem discutidos. Nesse período, inclusive, ele passou por 5 comissões. Então 5 comissões da Câmara tiveram que analisar o projeto, dar o parecer, todos favoráveis, mas a gente percebe que foi feito às pressas e que as próprias comissões analisaram de pressa, porque nenhuma comissão apontou, o texto estava inclusive errado, equivocado, e agora precisaram apresentar uma emenda para corrigir. Essa emenda deve ser votada junto com o projeto para que não deixasse brecha para que a lei fosse anulada, para que essa alteração na lei orgânica fosse anulada. Por quê? O autor do projeto, o vereador Anderson Branco, colocou lá no texto que a alteração valeria assim que aprovada a lei e fosse feita a publicação dela. Só que isso não pode, porque a Constituição Federal determina que esse tipo de assunto, seja alteração na composição da Câmara ou nos vencimentos, nos subsídios dos vereadores, esse tipo de alteração só pode valer para o próximo mandato. Então, se a lei fosse aprovada do jeito que inclusive foi enviada, ela deixaria brecha para uma anulação via justiça. Por isso vão ter que votar essa emenda junto para corrigir esse ponto, colocar lá que a lei, essa alteração passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2025. Como eu disse, é um projeto que também gera um impacto financeiro, pelo menos R$1.800.000 a mais de custo para a Câmara aqui de Rio Preto, isso incluindo os subsídios desses vereadores, desses 6 novos vereadores e também dos 18 novos cargos de assessores que serão criados, já que cada vereador aqui em Rio Preto tem direito a 3 assessores. A gente vai acompanhar a votação, a discussão amanhã, e lembrando que nessa sessão, além deste projeto, aquele outro que a gente também está acompanhando aqui, que cria as emendas impositivas, também estará em discussão. Esse da alteração do número de cadeiras em primeira discussão ainda, é quanto à legalidade, depois ele tem que ficar 10 dias nas comissões novamente e voltar a plenário, e já esse da emenda impositiva não, já é em segunda e última discussão. Se for aprovado amanhã, já passa a valer. A gente aguardava alguma emenda ser apresentada, o próprio executivo dizia que estava negociando com os vereadores para diminuir de 1,2% do orçamento para cerca de 0,7% e para que valesse só a partir de 2024, para que se tivesse tempo para preparar um novo orçamento de acordo com essa realidade. Só que eu olhei agora, um pouquinho antes de entrar aqui ao vivo com vocês, não tinha nenhuma emenda nesse sentido. A única alteração que está sendo proposta lá é para que esses vereadores sejam impedidos de encaminhar recursos do orçamento municipal para entidades, associações, projetos sociais que eles estejam ligados direto ou indiretamente, A gente sabe que tem vereador ali que já presidiu, já comandou associações aqui esportivas na cidade. Então, para evitar que eles mandem recursos para esse local, essas entidades não poderão receber nem de outro vereador, nem do próprio vereador que for o diretor ali, o presidente dessa associação, ou que já tenha presidido e tenha alguma relação com ela.
Então a única emenda por enquanto é essa. Isso demonstra que os próprios vereadores já estão tendo a impressão de que isso possa ocorrer caso o projeto seja aprovado. Então a gente vai seguir acompanhando. Para quem não se lembra rapidinho, essa emenda impositiva é aquela que congela parte do orçamento. O prefeito não pode mexer naquele dinheiro e quem destina, quem diz o que tem que ser feito é o vereador e não mais o prefeito. A gente volta com você aí, Sandro. Sobre essa questão da medida, da emenda impositiva, outro dia, inclusive, a gente já fez uma enquete, população, a maioria, pelo menos, que participou da enquete foi contra. Com relação a esse projeto aí, que deve ser votado amanhã, sobre o aumento de 17 para 23 vereadores a partir de 2025, eu não estou entendendo o porquê dessa pressa, sendo que se for aprovado, só vai valer 2025, eu não estou entendendo, porque agora vamos votar. Eu, sinceramente, eu estou sem entender o porquê desta emergência. E outra questão, né? A gente não entende o porquê, tem muita gente que fala, tem que aumentar, porque a cidade aumentou bastante, então para aumentar a representatividade de vários grupos, de várias entidades, várias classes ali, tem que aumentar o número de vereadores, mas a questão não é nem essa, porque se o vereador tivesse apenas uma ajuda de custo, né? Mas a ajuda de custo deles é maior do que a maioria dos salários da população, R$ 5.900. E outra questão, tem também os assessores. Se o vereador tiver só uma ajuda de custo para sair de casa e ir para a Câmara, até porque não é trabalho isso daí, é uma vez por semana, tudo bem, alguns ficam atendendo, né? Mas não é uma obrigação, né, de estar lá num bate-cartão, não é verdade? Na Câmara, é só um dia por semana. Eu acho que o vereador tinha que só ter uma ajuda de custo, não tinha que ter salário, porque virou profissão isso daí, não é verdade? Se quer aumentar o número de vereadores, então baixe o valor do salário deles, não é verdade? Porque a gente fala, vereador não devia ganhar nada, a gente sabe que nunca vai ser aprovado isso. Mas baixe então o valor do salário para aumentar a representatividade e colocar mais gente lá para representar toda a população. Porque vai aumentar o custo e principalmente nos dias de hoje, o município trabalha aí com um orçamento apertado, muitos setores precisam de um maior investimento, aumentar o custo da Câmara. A gente não está nem falando em número de vereadores, né? Aumentar o custo na minha visão, é algo que não deveria ocorrer agora, né? Nem nunca, na verdade, deveria baixar o custo da Câmara de Vereadores, mas aí é uma outra questão. Aliás, a gente vai colocar, Kleber, porque quem manda na cidade é a população, é o povo. Não adianta, tem gente que é eleito, acha que depois que é eleito manda. Não, é funcionário do povo, né? Trabalho é dinheiro do povo, é dinheiro público, que deve ser investido em melhorias para a população. A gente discutir agora uma questão, aumenta número de vereadores, é algo absurdo. A população com várias carências, várias necessidades, a gente ficar vendo uma discussão em emergência, em urgência, pelo amor de Deus, né? Oh, meu Deus do céu, o vereador tem que trabalhar, tem que fiscalizar. Foi eleito para representar a população, chega lá, acha que é dono do município, né? Acha que é dono do dinheiro que está lá. E não é isso.